Henker que vive duas vezes, capítulo 357. Cha Jeong-woo, 3. Capítulo 357 Cha Jeong-woo, 3. Equipe, HH, Yahiko, quintas, 2/10. Naquele instante, a luz explodiu. Inúmeras cartas espalhadas pelo mundo de Yeon-woo e Jeong-woo. Huak. Bip. Bip bip. Fiquei extremamente tonto. Eu nem bebi, mas por que estava tão tonto? Bebida? Espere, eu já bebi antes, eu comprei secretamente uma garrafa de soju com Young no meu último aniversário, mas foi isso. Como ele disse que não gostou, nunca mais bebi depois daquele gole. Não. Já bebi a noite toda com Valdebiche antes. Soubemos que Enova estava fermentando cerveja na adega e entrava secretamente à noite. Foi tão bom que acabamos por esvaziar 5 barricas de carvalho. Porém, acabamos sendo espancados pelo cachimbo de Enova porque desmaiamos ali. Mesmo assim, valeu a pena. Ah, estou babando só de pensar nisso agora. Existe alguma maneira de conseguir isso de novo? Parecia que Enova estava fermentando secretamente em outro lugar. Devo dar uma olhada? Mas espere. Enova, que é aquele? Pensamentos que eu não conseguia entender encheram minha cabeça. Eu tive um sonho estranho? Nomes desconhecidos apareciam e desapareciam na minha cabeça. O mesmo aconteceu com múltiplas memórias. Havia alguns buracos neles e estavam tão completamente desmembrados que era difícil dizer do que se tratava, mas pareciam vividos como se tivessem acontecido ontem. Fiquei feliz, ansioso, deprimido, triste e sombrio no final, como se tivesse visto um filme triste. Mas as memórias confusas rapidamente se dispersaram, como a forma como os sonhos desaparecem repentinamente quando você acorda. Todas as cenas foram varridas como castelos de areia na praia. O que é isso? Esfreguei minhas têmporas, abrindo os olhos. Pude ver uma mesa arrumada e livros manchados de saliva. Ao lado havia um caderno com uma caneta. Acho que adormeci enquanto estudava a noite toda. Quais foram todas essas memórias? Eles pareciam importantes, mas eu não conseguia lembrar o que eram, por mais que tentasse. Eu fiz uma careta, tentando lembrar deles novamente de alguma forma. Bip, bip. Meu despertador tocou ruidosamente, me trazendo de volta à realidade. A dor de cabeça que estava pressionando minha cabeça desapareceu como se nunca tivesse existido. Não. Eu nem percebi que tinha sumido. 7h32 da manhã. A escola começou às 8. Eu estava atrasado. As estranhas lembranças já haviam desaparecido da minha cabeça. Uau, eu mal consegui. Droga, o que, você conseguiu? Claro, hehe. Quem você pensa que eu sou? Eles estão nos discriminando diretamente agora. É um mundo triste de se viver para pessoas que não podem estudar. A sala de aula do ensino médio também estava movimentada hoje, porque era uma escola só para meninos, cheia de caras nojentos e suados. Estrondo. Eles deviam estar brincando de se amontoarem ou algo assim em algum lugar porque algum cara gordinho escorregou no chão. As mesas e cadeiras ao seu redor caíram como dominós. As crianças cujos livros e lanches caíram no chão xingaram ao pisar no gordinho. Era um ninho cheio de feras e confusão. Eu não sabia que voltaria aqui. Ainda assim, fiquei um pouco feliz por voltar aqui já fazia um tempo. Mas parecia que todos esses sentimentos desapareceram de uma vez. O que devo fazer com esses bastardos feras aquecidos? Já faz um tempo? Eu vim aqui na sala de aula ontem, mas o que eu estava pensando? Pressionei minhas têmporas novamente e me livrei dos sentimentos estranhos que tive. Isso tudo foi por causa da minha dor de cabeça esta manhã. O que está errado? Sua cabeça dói? Meu amigo perguntou com uma cara preocupada. Ele estava brincando há pouco. Ficamos próximos porque estávamos na mesma turma no primeiro ano. O nome dele era, hein? Qual era o nome dele mesmo? Você quer ir para a enfermeira? Estou bem. Bom, e não conte ao Jung. Ele vai me incomodar de novo. Acenei com a mão. Fiquei doente com frequência desde que era jovem e sofria de resfriados o tempo todo. Agora eu estava melhor e só tinha dor de cabeça, mas ainda tomei cuidado por causa da minha suscetibilidade genética. Mamãe também ficava doente com frequência. Os médicos disseram que os sintomas que tínhamos eram difíceis de diagnosticar com a medicina moderna. Eles disseram que deveria ser relatado ao campo ou algo assim. Felizmente, conseguimos usar isso para pagar as contas do hospital da minha mãe, mas ainda assim era uma doença horrível. Mas acho que você deveria contar a Yeon-woo. Está tudo bem, eu conheço melhor meu corpo. Eu posso aguentar um pouco e ficarei bem. Além disso, se eu trouxer o cara que provavelmente está apanhando na frente dos portões da escola, serei o vilão. Ao contrário de mim, que era extremamente fraco, Jung era super saudável. Embora fôssemos gêmeos idênticos, ele não sofria de nenhum dos raros sintomas e era atlético. Ele também se metia em brigas o tempo todo. Graças a isso, foi marcado como criança problema pelos professores e punido corporalmente por eles. Ele era tão diferente de mim, que era classificado como aluno modelo, então era bastante famoso em nossa escola. Mesmo tendo corrido, cheguei 10 minutos atrasado, mas os professores me deixaram escapar. Meu irmão, que havia chegado 5 minutos depois de mim, foi espancado impiedosamente com um pedaço de pau na frente da escola pelo reitor de alunos.
Ele provavelmente estava rangendo os dentes enquanto apanhava furiosamente agora. Saí de casa esta manhã, mesmo sabendo que estávamos atrasados. Hoje, planejei evitá-lo. Ele não deveria ter comido minhas geleias de manga na geladeira sem minha permissão. Eu me senti revigorado depois de me vingar. Bem, foi um pouco covarde, mas não havia mais nada que eu pudesse fazer. Eu não consegui derrotá-lo com força, então essa era minha única opção. Então isso é um alívio. De qualquer forma, se você não conseguir aguentar, me avise imediatamente. Não desmaiei como da última vez. A parte de trás da minha cabeça foi atingida tantas vezes no meu Ion-U que agora está plana. Meu amigo resmungou enquanto balançava a cabeça. Certo? Ele também foi vítima do temperamento do meu irmão. Foi lamentável. Eu deveria ser mais gentil com ele. Nosso Jung é um pouco assim, hein? Vocês, irmãos, são iguais. Eu fiz uma careta com o que ele disse. Eu ainda era melhor que meu irmão. Não, eu não poderia nem ser comparado a ele. Como ele poderia me comparar com aquele esquizofrênico? O mais velho bate nas pessoas quando está entediado, e o mais novo zomba das pessoas com a boca. Qual é a diferença? Visual, não tenho uma aparência melhor? Eu era alguém que recebia confissões de meninas, embora frequentasse uma escola só para meninos, idiota. Esse filho da Arg, não vamos. Meu amigo suspirou. Só então, o sinal do primeiro período tocou. Embora sempre reclamasse, ele era um cara gentil que cuidava melhor de nós, irmãos. Um tsundere. Ele era como Enova. Enova, outro nome estranho surgiu na minha cabeça. Parecia um nome que perdi. Não me lembrei de nada. Por quê? Seria o nome de algum filósofo? Pensei comigo mesmo, olhando para meu amigo que voltava para seu lugar. Mas realmente, qual era o nome dele mesmo? Nosso pobre esquizo. Ei, seu filho da puta. Você está morto, realmente. Nosso pobre esquizo. Doeria se você me acordasse? Hein? Nosso pobre esquizo, o F. Meu. Nosso pobre esquizo, cale a boca, antes que você se canse. Meu. Nosso pobre esquizo, eu disse para você parar de enviar coisas estranhas. Emoticon de gato com olhos desesperados e patas reunidas. Nosso pobre esquizo, eu realmente vou te ensinar o que acontece se você mexer comigo. Nosso pobre esquizo, A%, e-mail protegido, cerquilha, e-mail protegido, cerquilha. Nossa, ele realmente não pode argumentar pela vida dele. Eu sorri, olhando para as mensagens cheias de maldições. Vendo como as mensagens continuavam subindo, ele parecia muito bravo. Ele provavelmente ficou super frustrado porque as mensagens foram marcadas como lidas, mas não houve resposta. A aula foi tão chata que bocejei. Como idosos, sabíamos tudo o que estava sendo ensinado. As aulas eram ministradas apenas por notas e, com o vestibular se aproximando, a maioria de nós apenas aproveitava o tempo das aulas para estudar. Os professores não disseram nada sobre os alunos que estavam resolvendo problemas sozinhos nos livros preparatórios. Eu poderia usar meu telefone. Claro, se o professor me notasse muito no celular, ele tiraria. Mas se eu pedisse desculpas, ele simplesmente devolveria. Foi por isso que a reputação de um aluno modelo era importante. Eu já estava aprendendo como agir em sociedade. Pensei em pegar um livro de preparação para estudar como meus outros colegas, mas, estranhamente, não tive vontade. Me sinto assim desde manhã. Como se estivesse faltando alguma coisa. O que eu estava perdendo? Parecia importante. Por mais que eu revisitasse minhas memórias, não conseguia me lembrar de nada. Fiquei sentado sem expressão na minha mesa com meu telefone o dia todo. Eu me senti estranho e estudei muito até agora, então pensei que um dia de folga não faria mal. É claro que, depois do almoço, planejei clarear a cabeça e segurar a caneta novamente. URRNG. Só então, o telefone na minha mão vibrou de repente. Eu estava prestes a baixar um jogo. Anúncio: você pode fazer um desejo se chegar ao final do obelisco. Você gostaria de participar? Sim ou não? Isso de novo. Era a mensagem de spam que recebia todos os dias. Foi chato porque bloqueei, mas ele voltou com outro número. Agora, foi quase interessante como recebi a mesma mensagem com as mesmas informações e no mesmo horário por cerca de um mês. Obelisco. Um monumento para adorar um deus ou marcar a história de uma vitória. Porém, aqui parecia que se tratava de uma torre. Um anúncio de jogo padrão. O problema era que onde dizia sim ou não, não havia link de anúncio. Não havia nenhum botão para baixar o jogo, mesmo que eu quisesse. Eles queriam que eu jogasse ou não. Eu não sabia o que a mensagem queria que eu fizesse. URRNG. Meu telefone vibrou novamente. Foi outro texto. Depois de ver o remetente, meu rosto endureceu. Pai. Apaguei a mensagem imediatamente sem lê-la. Era óbvio do que se tratava. No dia em que Jung descobriu que eu estava em contato com essa pessoa, coisas ruins aconteceriam. Havia uma grande diferença entre meu irmão estar bravo de brincadeira e realmente bravo. Ele estava com tanto frio que se sentia como outra pessoa. E estava claro o que aconteceria depois disso. Eu não queria ver isso. Não havia realmente nada para fazer?
Pesquisei nas redes sociais e, depois disso, realmente não tive mais nada para fazer. Eu ainda me sentia estranho, mas estava melhor do que hoje de manhã, então desliguei o telefone e levantei a caneta novamente. Não importa o que eu fizesse, ainda tinha que estudar. Não podia abrir mão das notas nem do vestibular. Entrar em uma faculdade de prestígio com uma bolsa de estudos de 4 anos. Depois, ingressei em uma empresa de munições em vez de cumprir os deveres regulares de soldado para ganhar algum dinheiro para minha família e imediatamente trabalhar em uma grande empresa depois disso. Foi o futuro que sonhei. Cuidar da minha mãe doente e constituir família era meu sonho. Não houve tempo para descanso. Eu estava prestes a ler meu livro de preparação quando meu telefone vibrou novamente. Achei que fosse uma mensagem de novo, então estava prestes a desligá-lo, mas era uma ligação. No momento em que vi o remetente, meu coração disparou. Hospital. Aconteceu de repente enquanto ela estava melhorando. Já que a questão urgente foi resolvida agora, vamos observá-la e ver o que acontece. Depois que o médico saiu, olhei para minha mãe sem expressão. Bip. Bip. Ela estava respirando através de uma máscara de oxigênio. Ninguém seria capaz de acreditar que ela estava brincando conosco ontem. Ela não parecia nada bem. Voltarei depois de um pouco de ar fresco. Não ouvi a resposta do meu irmão e saí do quarto do hospital com passos vacilantes. Eu senti como se toda a energia tivesse saído do meu corpo. Por que me senti tão tonto desde esta manhã? O RRNG? O RRNG. Só então, meu bolso de trás vibrou. Eu inexpressivamente peguei meu telefone. Anúncio: você pode fazer um desejo se chegar ao final do obelisco. Você gostaria de participar? Sim ou não? Embora fosse uma mensagem de spam que eu via o tempo todo, ela era particularmente notável porque chegava em um horário diferente. Uma palavra se destacou mais. Desejar. Seria bom se não fosse apenas um anúncio de jogo e fosse algo que aparecesse em filmes ou romances. Se eu pudesse realmente fazer um desejo e curar a doença misteriosa da minha mãe, não desejaria mais nada. Toquei na tela, tentando me acalmar. Só então, a seção, sim ou não, ficou azul. Havia um link conectado a ele. Eu me peguei clicando no botão, sim.